Deus, assim diz o Senhor: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a túnica, a tua capa, deixa-o também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vos tiverdes medido, vos medirão também. Vamos orar. Senhor, trabalha no nosso coração hoje, pela Tua Santa Palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória, trazendo fé e edificação para os nossos irmãos que aqui entraram, em nome de Jesus, amém. Hoje comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Louvado seja Deus por essas mulheres que trabalham tão afinco, de uma forma tão fervorosa na obra. Aqui temos mulheres que têm abençoado tanto a igreja, a liderança da SAF com a Maria do Socorro, a liderança das crianças com a Cláudia, tantas mulheres que trabalham na obra de Deus. Louvado seja Deus, minha irmã presbiteriana ou não, de outra denominação, porque o seu trabalho na obra de Deus é muito importante. Mas hoje eu quero iniciar essa pregação falando de uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Talvez você nunca ouviu esse nome, mas essa mulher, ela tem um testemunho que na prática mostra o que esse texto quer nos dizer. Ela era casada com Jim Elliot. Eles eram americanos e eles foram missionários no Equador. Depois de 5 anos trabalhando como missionários no Equador, eles decidiram que queriam evangelizar as tribos da Amazônia, na parte equatoriana. E daí era uma daquelas tribos bem violentas, sabe? E eles começaram a ter contato com as tribos, enviando alguns presentes para eles. E daí 5 missionários deixaram as suas esposas e eles foram para tentar um contato com aquela tribo pessoal. E aquela tribo chamada Wadomi, se eu não me engano, eles mataram os 5 missionários com lanças. Depois você vê, tem um filme sobre isso, eu posso jogar no grupo. Os 5 missionários foram mortos, e dentre eles Jim Elliot, o esposo da Elizabeth. O que Elizabeth fez? Voltou para o seu país junto com a sua filhinha? Não. Elizabeth, ela continuou na tribo. Ela fez amizades com algumas mulheres da tribo indígena. Ela aprendeu a língua. Ela evangelizou as mulheres e ela traduziu parte do Novo Testamento para aquela língua daquela tribo. Depois de alguns anos, um dos seus filhos vão à tribo e volta para a tribo e encontra os algozes do seu pai. Como eu falei, o exemplo dessa mulher é o exemplo mais prático desse texto. Depois você procura na internet para saber mais sobre Elizabeth Elliot. Porque hoje, meus irmãos, é dia de nós sermos confrontados.
Porque nós vamos ver que a nossa doutrina, ela está muito distante da nossa prática de vida cristã. É um dia talvez de nós sairmos daqui envergonhados, e eu espero que arrependidos e pedindo misericórdia de Deus. Nós que somos discípulos do Senhor, aqui Jesus está discipulando os seus discípulos, e Ele está falando agora para eles como que é a vida de um discípulo. A vida de um discípulo são aqueles que querem ser corrigidos pelo Senhor. Eu imagino que você vem para a Quarta Igreja porque você é um discípulo de Jesus. Então essa é a mensagem para você, porque você sabe que nós não estamos aqui mercadejando a palavra de Deus, estamos pregando o Evangelho como ele é. Então Jesus diz no versículo 27 que Ele fala: a vós outros que me ouvis, a vós outros que me ouvis. Só os discípulos ouvem Jesus. A multidão, como eu falei em pregações passadas, ela está interessada naquilo que Jesus pode oferecer. Mas Jesus agora fala, no versículo 27, digo porém a vós outros que me ouvis. Os discípulos ouvem Jesus, e ouvir a Deus é imprescindível para a nossa vida. E Jesus diz em João capítulo 10 que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele. A voz de Jesus no coração das ovelhas será atrativa e irresistível. E diz que ao ouvir a voz de Jesus, nós vamos seguir o nosso bom pastor. E Ele deu a vida por nós, Ele deu a vida pelas ovelhas. Por isso essas ovelhas vão ouvir Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra hoje, ela é para mim, para você, ela é para nós. Se você é discípulo de Jesus, é uma ovelha dele, a palavra hoje é para nós. Hoje nós veremos que os discípulos de Jesus são chamados para imitarem a Deus, vivendo um amor que receberam de uma forma prática do Pai, rompendo com a lógica desse mundo. Repito, em resumo, hoje nós veremos que os discípulos são chamados para imitar a Deus. Por isso o nosso tema, imitando a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 fala que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. E ao imitar a Deus, nós vamos amar e nós vamos romper com a lógica desse mundo. Nós veremos que fazer o mal para quem nos faz bem é maligno. Nós não fazemos isso, né? A gente não tem coragem de fazer o mal para quem nos faz bem, não é mesmo? Mas nós veremos que fazer o bem para quem nos faz bem é humano, é normal. Jesus diz que até os pecadores fazem isso, fazer o bem para quem nos faz bem. Não é verdade? É normal isso para nós. Mas o desafio hoje de um verdadeiro discípulo, de um cristão, é fazer o bem para quem te faz mal. Nós somos humanos, fazemos o bem para quem nos faz bem, mas o desafio da nossa vida cristã é nós sermos cristãos, fazer o bem para quem nos faz mal, e assim trazer o reino de Deus. Lembra quando a gente ora que Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Trazer o reino de Deus do céu para a terra, ele é feito de duas maneiras: pela pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, a igreja avança, nós estamos levando o reino. E quando nós vivemos o reino que já está implantado no coração, nós trazemos o reino de Deus para a terra, vivendo como um discípulo, vivendo como um cristão na sociedade, na igreja, por onde for. Nós vivemos de acordo com uma realidade espiritual. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, em 4 pontos hoje, esse ensinamento de Jesus. Nós vamos ver que o amor é uma ação na prática. Nós veremos que o amor ele é medido por um padrão superior. Nós veremos que nós possuímos uma motivação santa para amar e agir assim, como Jesus está ensinando. E nós veremos que nós somos movidos por aquilo que Deus já fez por nós. Nós somos movidos, aguarde isso aí, por aquilo que Deus já fez por nós. Vamos falar então do amor em ação. Esse mundo fala que o amor é algo sentimental, então ele é volúvel, ele pode mudar. Mas o amor bíblico, o amor ágape, é algo prático. Deus nos amou, Ele é amor. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então Deus ele não nos amou fazendo uma declaração de amor: eu amo o mundo. Deus enviou, mostrando na prática o seu amor, enviando o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou na prática, e agora Ele espera que nós amemos de forma prática. Primeiro ponto, de forma prática. Jesus está sendo tão prático nesse texto,
Ele está falando que nós devemos, meus irmãos, no versículo 27 ainda, que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. No versículo 22, em pregações passadas, nós já tínhamos visto que os discípulos de Jesus seriam odiados de graça. Eles seriam odiados só pelo fato de eles serem cristãos. Eles seriam odiados só pelo fato de pregar o Evangelho, de cultuar a Deus e não se dobrar ao Império Romano, à idolatria do mundo. Você já recebeu ódio assim de graça? Você não fez nada. Mas há um perfume no cristão que ele é um perfume dicotômico, digamos assim. O apóstolo Paulo diz que o perfume de Cristo, ele cheira bem, mas ele também fede. O perfume de Cristo, de quem conhece a Jesus, de quem tem uma vida com Deus, e diz o apóstolo Paulo que ele é cheiro de vida, para os que são da vida, mas ele é cheiro de morte para os que são da morte. Então, às vezes, só o fato de você estar num lugar, de você dar um bom testemunho cristão, você vai ser odiado por ter o perfume de Cristo. E o que Jesus manda a gente fazer para quem nos odeia? Faz o bem para a pessoa, mesmo ela fazendo mal para você. Depois Jesus diz no versículo 28 que nós devemos bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam. Sabe quando alguém fala mal de você e alguém te conta: ó, fulano falou mal de você, te dou alguns conselhos de acordo com a palavra de Deus. Fala assim: então vamos orar por essa pessoa? Ou fala assim: vamos orar por mim, porque pode ser que é verdade. Ou vamos orar por mim, porque pode ser que eu sou pior do que ela está falando. Ora, abençoa, bendiz as pessoas que caluniam e falam mal de você. Versículo 29 e 30 agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque o versículo 29 e 30 fala, eu vou ter que explicar para vocês o que significa isso. Ao que te bate numa face, oferece também a outra, e ao que tirar a túnica, a tua capa, deixa também a túnica. Versículo 29 está falando o seguinte: se alguém te batesse numa face, naquele contexto, naquela época, era como se fosse uma calúnia. Então você poderia ir judicialmente contra uma pessoa que te agrediu. Então Jesus não está falando assim, que alguém te bate, você não se defende e bate aqui também. Não é isso. É que naquele contexto, esse tipo de agressão, você poderia ir judicialmente contra aquela pessoa. Vocês entenderam? E da mesma maneira, em Êxodo capítulo 22, versículo 26 e 27, diz que a túnica, você só poderia abrir mão dela se você colocasse ela como penhor de algum negócio. Entendeu? Você coloca a sua túnica como um penhor. Então, se você não pagasse, a pessoa pegava a sua túnica como prova daquilo que você deveria pagar, ele não conseguiu pagar. O que Jesus está dizendo? Às vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos civis. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que nós temos razão, que nós temos a legalidade para aquilo, mas nós vamos ter que abrir mão por causa disso. Versículo 34, passando um pouquinho lá para frente, diz que nós devemos abençoar as pessoas sem esperar receber algo em troca. Ou seja, se você vê alguém com uma necessidade e você pensa assim: essa pessoa não vai conseguir me pagar. Diz que nós devemos generosamente com o nosso dinheiro, no versículo 34, no versículo 38, nós devemos ser generosos com o nosso dinheiro em relação a outras pessoas, abençoar outras pessoas sem esperar receber algo em troca. Na lei de Deus, esses ensinamentos de Jesus lá no Velho Testamento já estavam. Como eu citei, Êxodo capítulo 22 diz que nós não deveríamos nem emprestar com juros. Ou seja, não explore as pessoas com seu dinheiro, não espere receber algo em troca de uma generosidade para aquilo que você faz com ela, e esteja disposto a perder aquele valor para abençoar uma pessoa necessitada. No versículo 37, também um dos versículos mais mal entendidos por nós,
que diz que nós não devemos julgar e não seremos julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Vocês lembram do começo do culto, na liturgia que eu li 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, que nós devemos julgar a nós mesmos, inclusive sermos julgados por outros. Esse julgamento que Jesus aqui diz que não devemos fazer é o julgamento para condenação. Por isso no mesmo versículo fala: julgais e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Não cabe a nenhum de nós a determinação de condenar alguém. Só Deus pode julgar para condenar alguém. Cabe a nós perdoar as pessoas, porque só Deus condena. Mas aqui Jesus não está ensinando não julgueis. O nosso papel é perdoar as pessoas, não condenar as pessoas, porque só Deus pode condenar pecadores. Mas o nosso perdão, nós devemos manter comunhão só com pecadores arrependidos, com pecadores que não se arrependem. A Bíblia fala para a gente não manter comunhão com eles, porque a gente pensa que devemos perdoar todo tipo de pecado, não é verdade? E todo tipo de gente. Sim, devemos, mas perdoar e manter comunhão com pecadores arrependidos. Então, se uma pessoa te pediu dinheiro emprestado, você emprestou o dinheiro para ela, ela não te pagou, ela te pede perdão. E daí você empresta novamente e ela não te pagou, e ela te pede perdão. Peraí, mostra que essa pessoa não está arrependida. Então nós não condenamos essa pessoa ao inferno, só Deus pode fazer isso, mas nós mantemos comunhão, assim como diz em Mateus capítulo 18, de 15 a 20, com pecadores arrependidos. Então esse julgamento que nós não podemos julgar é um julgamento para condenação. Só Deus pode julgar para condenar, mas nós devemos sim julgar atitudes, julgar pessoas, no sentido de as suas ações são retas ou não. Porque o mesmo Senhor Jesus que mandou não julgar, em João capítulo 7, versículo 24, ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Perceba que em João 7, 24, Jesus fala: julgai segundo a reta justiça. Que isso? Nós devemos julgar segundo a palavra de Deus, e não segundo aquilo que eu acho. A Bíblia fala que nós devemos condenar ações das trevas. Em Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Como que eu vou, meus irmãos, reprovar obras sem julgá-las? Sim, todo cristão deve julgar as ações de outras pessoas. Veja que em 1 Coríntios 11 diz que nós devemos julgar primeiro as nossas ações, mas nunca condenar, e sempre perdoar. Então nós perdoamos e mantemos comunhão com pecadores arrependidos. E nós perdoamos e não mantemos comunhão com pecadores não arrependidos. Isso vale para nós, porque é assim que Deus age conosco. Toda vez que nós cometemos um pecado e nós estamos arrependidos, Deus nos aceita? Sim. Mas a Bíblia fala que Deus não nos aceita se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Então perceba, por isso que eu li na liturgia, Mateus capítulo 18, de 15 a 20. Se alguém cometer um pecado, nós devemos julgar. Você vai e fala com a pessoa. Se ela se arrependeu, está tudo certo. Se ela não se arrependeu, Mateus capítulo 18 fala o seguinte: você chama duas testemunhas e vai conversar com aquela pessoa. Se ela se arrependeu, vocês julgaram a ação dela. Se ela se arrependeu, está tudo certo. Se ela não se arrependeu, o que Jesus disse? Leva agora para a igreja. Leva agora para a liderança da igreja. E daí a liderança da igreja chama a pessoa ao arrependimento, não julgando condenação, mas julgando atitudes, segundo a reta justiça, segundo a palavra. Aquela pessoa se arrependeu, a igreja sempre recebe a pessoa de volta. A igreja tem o dever de sempre receber de volta pecadores arrependidos, mas ela julga as ações de pecadores arrependidos. E o que Jesus falou? Se a pessoa não se arrepende, a igreja deve considerar essa pessoa como gentil e publicano. Ou seja, nós perdoamos todo tipo de pecado,
mas nós mantemos comunhão com pecadores arrependidos, porque é assim que Deus, Ele trata conosco. Então não julgueis de forma errada. O único julgamento que nós não podemos fazer é no sentido de condenar pessoas, porque só Deus tem essa autoridade. Ele é o justo juiz. Esse é o ensinamento de Jesus. E às vezes tem pessoas querendo ser mais santo, mais amor do que Jesus. Se o próprio Jesus mandou excomungar pessoas que não se arrependem, nós não temos que tomar cuidado para não querer ser mais santo, mais reto, mais justo do que o próprio Jesus, que nos mandou fazer isso. Jesus também, meus irmãos, está ensinando nessas partes da Escritura, para nós não devemos nos vingar, amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam. Isso envolve também ao perdoar aqueles que nos fazem coisas ruins. Isso envolve também não buscar a autojustiça, não buscar a vingança, porque a nossa justiça ela é falha. Nós não temos condições de ser o justo juiz. Vingança é algo pertinente a Deus. Sabia disso? Fica assustado com isso? Vingança é algo que cabe a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19 fala isso. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vingança não pertence a nós, porque a nossa justiça é falha. E Deus, Ele diz que vingará todo o pecado, porque Deus odeia o pecado e ama a justiça. Então todo pecado, meus irmãos, ou ele já foi punido em Cristo, ou ele será punido na própria pessoa. Então, ao tentar vingar, ao tentar fazer a nossa justiça própria, seria como nós quiséssemos punir um pecado duas vezes. Se um cristão, se um irmão em Cristo peca contra você e você não perdoa, você quer se vingar dele, significa que você quer cobrar um pecado que Jesus já pagou naquela cruz do seu irmão em Cristo. E se você não perdoa um ímpio que pecou contra você, significa que você não crê que Deus um dia vai punir o pecado nele, no futuro, no dia do juízo. Então vingar-se e não perdoar seria você não confiar que Deus é um Deus justo, que Deus sabe fazer justiça, que Ele é o justo juiz e que Deus odeia o pecado. A vingança não cabe a nós, meus irmãos. A vingança, ela é pertinente a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui também que o amor cristão, então essas são as ações práticas que Deus espera de nós. Deus espera de nós essas ações práticas, de um amor prático, de um reino que é celestial e se aplica na terra, através da vida dos cristãos. Quando Jesus diz, venha o teu reino, quando nós oramos isso, nós estamos pedindo que nós consigamos trazer o reino para a terra, através das nossas ações e através da pregação do Evangelho. E nós fazemos isso, meus irmãos, por causa de um padrão superior de amor. Porque o amor desse mundo, diz Jesus aqui, que fazer o bem para aqueles que fazem o bem para nós, amar quem ama a nós, emprestar para quem vai conseguir nos pagar com juros, isso até os pecadores fazem. É fácil. É fácil amar os meus filhos. É fácil fazer o bem para minha mãe, que me fez o bem a vida inteira, não é mesmo? Isso é fácil, meus irmãos. Mas os filhos de Deus, os cristãos, eles vivem uma outra realidade. Então o desafio é o nosso amor ser medido por um padrão superior, que é de fazer aquilo para que alguém que aos seus olhos não merece, que é de dar atenção para uma pessoa que não é interessante para ninguém, que é de ajudar uma pessoa que você sabe que você não tem expectativa nenhuma que ela vai te fazer alguma coisa em troca, porque ela não tem condições. E às vezes, meus irmãos, nós não agimos assim. Às vezes a gente gosta de conversar e acolher pessoas que pensam igual a gente isola pessoas que são diferentes,
A gente quer conversar com pessoas que têm as mesmas afinidades, a gente acaba isolando as pessoas. Às vezes a gente trata melhor pessoas que pela estética do mundo tem um padrão mais importante. Não é assim a nossa medida de como cristão? Meus irmãos, também Jesus disse que a motivação por agir assim deve ser uma motivação santa. Olha comigo o versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. A motivação da gente viver assim, desse jeito que Jesus está ensinando, é uma motivação santa. Mais uma vez, Jesus fala de galardão para os seus discípulos. No versículo 23, que nós já vimos, diz que ao sofrer, o galardão dos discípulos, ele é grande nos céus. Ou seja, nós fazemos renúncias e concessões nessa terra. Nós abrimos mão do nosso direito, como eu falei, na justiça dos homens. Nós abrimos mão do nosso direito de vingança. Nós buscamos abençoar pessoas que nos fizeram mal. Porque, meus irmãos, fazemos essas concessões e essas renúncias? Porque nós cremos que nós temos uma herança superior nos céus. Nós somos, como Jesus disse para os seus discípulos, aqueles que são pobres, que têm fome, aqueles que choram, porque nós cremos que aqueles que são pobres, o reino de Deus é deles. Aqueles que têm fome serão fartos, aqueles que choram vão rir. Então nós fazemos concessões, abrimos mão, renúncias e concessões para agradar a Deus nessa terra, porque nós cremos numa herança superior nos céus. A nossa motivação ela é santa. Eu estava estudando essa semana sobre a história da igreja e estava vendo como a igreja sofreu no primeiro século na mão de um imperador chamado Nero e depois o sucessor dele, Domiciano. Nero diz que ele pegava os cristãos e usava como lamparina na cidade, pondo fogo neles, jogava eles para lutar com as feras. E o livro de Hebreus foi escrito mais ou menos nesse contexto, nessa época de que começou a perseguição. Em Hebreus capítulo 10, versículo 34, diz que os nossos irmãos sofriam dessa maneira, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria e espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Os nossos irmãos tinham alegria de ter o espólio dos bens deles. Que é isso, espólio? O império tomava os bens dos cristãos. E diz que os nossos irmãos do primeiro século tinham alegria em abrir mão dos seus direitos, de não revidar, de não causar uma revolução contra o Império Romano, porque a esperança deles era uma esperança superior, um patrimônio durável nos céus. Então a nossa motivação, meus irmãos, de sofrer para dar um bom testemunho, de sofrer, de abrir concessões e renúncia para ser um verdadeiro cristão, é porque nós temos uma esperança santa nos céus, um patrimônio durável. E ainda diz o versículo 35, que agindo assim sereis filho do Altíssimo. Assim como diz Efésios 5:1, que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Sereis filhos do Altíssimo. A nossa motivação, meus irmãos, é santa, porque nós queremos agradar a Deus, agradar o nosso Pai. E aqui Jesus diz que ao nós agirmos assim, nós seremos filhos do Altíssimo, nós vamos agradar a Deus, nós vamos imitar a Deus, agindo assim. Eu sou pai e uma das maiores alegrias de um pai é quando um dos meninos fala assim: ó pai, eu quero ser igual o senhor nesse jeito. A gente se sente tão bem quando um filho vê alguma coisa em nós e quer imitar. Não é verdade, pais? Quando nossos filhos olham para nós e querem imitar alguma coisa, guardadas as devidas proporções, nós como filhos amados de Deus, nós olhamos para o caráter dele, olhamos para como ele é, e nós queremos agir assim como um verdadeiro cristão para agradar o nosso Pai.
para que Ele possa olhar para nós e falar: que filho abençoado e obediente. Mas, meus irmãos, nós somos movidos por aquilo que Ele já fez por nós. Olha o versículo 36: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Por que, meus irmãos, devemos colocar o nosso amor em prática, de uma forma prática? Por que devemos abençoar as pessoas que falam mal da gente? Por que devemos amar os vossos inimigos? Por que devemos abrir mão de coisas que nós temos direitos para outras pessoas? Porque Deus não nos pede nada que Ele não tinha feito por nós. Deus fez tudo isso por nós. Ele nos amou na prática. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Romanos 5,10. Ele nos fez o bem quando nós odiávamos a Ele. Romanos 5,8. Ele intercede por nós hoje, mesmo quando nós somos negligentes na oração. Hebreus 7,25. Jesus ora, intercede, nos bendiz nos céus, mesmo nós sendo ainda servos ingratos a Ele. Como vai falar no final do versículo 35: pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele continua sendo bom, nos abençoando nos céus, embora nós continuamos sendo ingratos muitas vezes. Jesus abriu mão do seu direito, Ele abriu mão para o nosso bem, sendo Deus, veio em carne, não usou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Jesus abriu mão de direitos, se tornando um homem. Ele nos abençoa sem expectativa de receber nada em troca, porque nada que nós possamos dar para Ele precisa. Então Ele nos abençoa sem expectativa de receber nada em troca. Ele nos perdoa uma dívida infinitamente maior do que aquela que alguém pode ter contra nós. A dívida que nós temos contra Deus, que Ele nos perdoou, pagando na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus, a dívida que nós tínhamos contra Ele, e Ele nos perdoou, é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém pode ter contra nós. E Ele nos perdoou. Então a nossa motivação é porque Deus nos pede coisas que todas essas coisas Ele fez por nós. Nós devemos ser misericordiosos porque nós fomos alvos do amor de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. E só pode ser misericordioso, como diz o versículo 36, quem recebeu essa misericórdia do Pai. Só os discípulos podem ser misericordiosos, porque sabem quem são, sabem o que merecem e sabem a graça que recebeu. Então agora, como nós lemos no começo do culto, Salmo 117, 118, porque Deus é rico em misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a misericórdia dele alcançou a nossa vida. Agora nossa motivação é: Deus me pede aquilo que Ele fez por mim, ser misericordiosos com outras pessoas. Por isso que nós estamos nesse culto hoje, por causa da misericórdia de Deus, por aquilo que Ele fez por nós. Meus irmãos, se Deus não tivesse misericórdia de nós, o nosso destino era o inferno. Nós merecemos o inferno. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós odiávamos a Deus, mas Ele nos amou mesmo ainda enquanto nós pecadores. Ele nos perdoou uma graça irresistível. Ele lançou no seu Filho o castigo dos nossos pecados. Então agora Ele fala, porque Ele teve misericórdia de nós, Jesus fala: sede misericordiosos, assim como misericordioso foi o vosso Pai. Meus irmãos, a igreja, ela seria como um reino visível. Nós estamos trazendo o reino de Deus à terra, como eu falei, por meio da pregação do Evangelho e por meio de vivendo dessa maneira. A igreja, ela seria o reino visível. Nós temos que começar a praticar isso aqui dentro.
porque teoricamente aqui dentro estão aqueles que receberam a misericórdia de Deus. Então é uma completa derrota quando irmãos em Cristo vão na justiça um contra o outro. Quem vai abrir mão nessa história dos dois? Quem vai abrir mão dos seus direitos? Quem vai dar a outra face? Quem vai entregar a túnica? É uma derrota quando irmãos vão na justiça um contra o outro. É uma derrota para nós quando aqui dentro nós ignoramos aqueles que não têm condição nenhuma de fazer algum bem para nós. É uma derrota quando nós só nos interessamos por pessoas aparentemente que podem me dar alguma coisa, pessoas que sejam interessantes para mim. É uma derrota para nós quando nós ignoramos pessoas que não podem nos dar nada. É uma derrota para nós quando nós não perdoamos uns aos outros. Por quê, meus irmãos? Nós somos fruto do perdão de Deus. Nós somos frutos de um Deus que abriu mão. Jesus disse em João 13,35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, depois dessa pregação eu tomei duas decisões, porque eu preguei para mim primeiro essa semana. A primeira decisão que eu tomei é abrir mão de uma dívida de uma pessoa que pegou meu cartão, e não é dessa igreja, graças a Deus, né? De R$4.000. Eu cansei de cobrar. Eu abri mão desses R$4.000. Por quê? A pregação foi para mim essa semana. Segunda decisão que eu tomei depois dessa mensagem é pedir perdão para você, meu irmão, que está aqui. De alguma maneira eu, como pastor, agi de uma maneira que você achou indevida. Me perdoa. Se eu te ofendi com a palavra, eu não posso te pedir perdão. Se a palavra te ofendeu, você tem que se arrepender, senão eu vou ter que te ofender de novo. Mas se eu te ofendi com alguma ação minha indevida, errada, me perdoa. E agora eu preciso perguntar para você que está aqui: quais decisões o Espírito Santo te conduz a tomar hoje, de acordo com essa palavra? Tem algum inimigo que você tem que amar? Você tem que fazer o bem para alguém que fez o mal para você? Você tem que perdoar uma dívida, assim como eu? Como essa mensagem se aplica a você? Não sei. Mas eu termino ainda fazendo um apelo para que você ainda não é cristão. Você ainda talvez está aqui dentro e não entregou sua vida para o Senhor Jesus, não se rendeu a Ele. Você ainda é inimigo de Deus. Mas Deus perdoa e ama os seus inimigos. Vamos orar.